Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos dando continuidade às nossas aulas para a glória de Deus. Esta é a nossa classe do curso que nós classificamos como Sermões Expositivos do livro escrito por Moisés, o livro chamado Gênesis. Como sempre, junto com a aula de hoje, segue-se o PDF do sermão expositivo de hoje. Vamos abri-lo, vamos examiná-lo, para então, assim, juntos exaurirmos este conteúdo para a glória de Deus. Amém? Sermões expositivos, Gênesis 49. Lembrando, 49 é o número da aula. Olha, chegamos à aula de número 49, hein? Graças a Deus, né? A base bíblica de hoje, ela está espalhada em 3 grandes capítulos em Gênesis. O capítulo 39, o capítulo 40 e o capítulo 41. Então, essa é uma mensagem que você, estudante, pregador, ensinador, vai ter que ter, né, o cuidado de ler todo o capítulo 39 de Gênesis, todo o capítulo 40 e todo o capítulo 41, para poder extrair as informações necessárias para a boa argumentação da sua pregação. Bom, temos aqui uma introdução. Qual é o tema de hoje? Olha só, a espiritualidade de José em meio às crises. A espiritualidade de José em meio às crises. Bom, vamos agora ver quantos tópicos nós temos. Em primeiro lugar, espiritualidade na casa. Página de número 2. Em segundo lugar, espiritualidade na casa do cárcere. E na página número 2, no encerrar da página, em terceiro lugar, espiritualidade na casa de Faraó. Entra na página de número 3 e encerra. Então nós temos 3 páginas, temos uma base bíblica que está em 3 capítulos, 39, 40 e 41, uma introdução, uma divisa central, 3 tópicos a serem exauridos, ok? Então, a leitura dos 3 capítulos eu não vou fazer, então se você quiser parar o vídeo agora, fazer uma pausa, né? Agora aqui, e lá dar uma lida nos 3 capítulos, fazer uma visão panorâmica ali dos 3 capítulos, você faz isso e retorna para cá, ok? Observando agora a introdução, vamos lá. Em tempos de provação, é desafiador ser espiritual. Na mensagem de hoje, nós vamos analisar alguns pontos da vida de José e perceber a sua espiritualidade em tempos de provação. Realmente, ser espiritual em tempos de crise não é fácil, não é? Ser espiritual em um tempo em que Deus está nos provando realmente é desafiador. Dos 17 aos 30 anos, José esteve na casa de Potifar e também na casa do cárcere, né? Aos 30 ele foi chamado à presença do faraó do Egito. E em todas as etapas, seja na casa, seja no cárcere, seja no palácio, José se mostrou espiritual. Como ele conseguiu manter uma vida espiritual em tempos tão difíceis? Podemos responder essa pergunta utilizando um texto que está em Gênesis 49, versículo 22, que diz assim, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Vamos ler de novo? José é um ramo frutífero junto à fonte.
seus ramos correm sobre o muro. Ele era um ramo frutífero junto à fonte. Mas quem era a fonte de José? O Senhor Deus era a sua fonte. Ele era a fonte da história, dos sonhos, da túnica de várias cores, da cisterna, da casa de Potifar, do cárcere, do palácio e do trono. Oh glória! Bendito seja o nome do Senhor. Contextualizando para nossos dias, precisamos reconhecer que Deus é a nossa fonte em todos os momentos das nossas vidas. Glória a Deus, né? Quando o Senhor Deus é a nossa fonte, nós conseguimos dar frutos em tempos de crise. Eu não coloquei um texto aqui, mas vou citar. Se você quiser colocar uma observação aqui, Jeremias 17. Lá no capítulo 17 de Jeremias, verso 6, você vai desenvolver ali, vai falar que aquele que é plantado junto às águas, né? O homem que teme ao Senhor é como uma árvore plantada junto às águas, e que mesmo estando num tempo de sequidão, suas folhas permanecem verdes e ainda dá fruto em tempos de sequidão. Olha só, é um José, né? Porque quando o Senhor é a nossa fonte, nós conseguimos dar frutos em tempos de crise. Quando o Senhor Deus é a nossa fonte, nós conseguimos manter uma vida espiritual sadia e que glorifica ao Senhor diante dos homens. Isso é uma cena maravilhosa. Então vamos fazer uma análise em Gênesis 39, 40, 41, pontuando a espiritualidade de José em tempos de crise ou em meio às crises, né? A espiritualidade de José em meio às crises. Ponto 1. Em primeiro lugar, espiritualidade na casa. Vamos ler o texto? E o Senhor estava com José, coisa linda, e foi um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis 39, 2. Podemos destacar aqui em primeiro lugar a afirmativa bíblica que diz: e o Senhor estava com José. Já identificamos que José era espiritual por essa afirmativa bíblica. Mas podemos ver a sua espiritualidade nas suas ações também. O texto diz que Potifar viu que o Senhor Deus era com José. Está no 39:3, parte A do texto. Um homem ímpio como Potifar enxergou a presença de Deus na vida de José. Meu Deus! Isso só foi possível porque José era espiritual na casa. É tremendo, irmão. Um homem ímpio no Egito, Potifar, olhar para José e ver Deus na vida dele, é porque José de fato era espiritual. As pessoas que olham para nós, as pessoas que olham para você, conseguem entender, diagnosticar que você é espiritual? Qual tem sido o seu testemunho? Lembras das palavras de Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18? Ele diz que nós devemos andar com o rosto descoberto, a fim de que possamos refletir a glória de Cristo. Coisa linda. Podemos destacar em segundo lugar a afirmativa do texto que diz que tudo quanto estava nas mãos de José prosperava. Capítulo 39, versículo 3, parte B. Prosperar em tempo de crises
vivendo como mordomo de Potifar em pleno Egito, só vivendo uma vida espiritual contento mesmo, né? Senão não prospera. Prosperar em tempos de crise, vivendo como mordomo na casa de Potifar no Egito, só vivendo uma vida espiritual contento mesmo. A vida espiritual de José era tão visível que Potifar fez dele seu mordomo de confiança. Potifar entregou tudo o que tinha nas mãos de José, capítulo 39, versículo 4. Quando a nossa vida espiritual está em perfeita sintonia com Deus, as oportunidades aparecem. Sabia? Não basta ter oportunidade, tem que estar preparado para ela. As oportunidades dadas por Deus a mim e a você devem ser e precisam ser resultados de um bom relacionamento com Deus, de uma vida espiritual a contento com Deus. Pense nisso. Não se preocupe tanto em se apresentar aos homens, mas se preocupe no máximo da sua vida em se apresentar a Deus. Porque aqueles que se apresentam diante de Deus, Deus os apresentará diante dos homens. Isso é importantíssimo para nós. Continuemos a leitura. Quando a nossa vida espiritual está em perfeita sintonia com Deus, as oportunidades aparecem. A administração e o governo de uma casa não pode estar sob a liderança de uma pessoa carnal e de um caráter que reclama atenção. Ser mordomo aqui não era uma coisa simples, não. A espiritualidade de José será colocado à prova. Fazendo uso da figura de linguagem, a mulher de Potifar será como um crisol. O que é crisol? É um lugar ou circunstância apropriada a evidenciar as melhores qualidades de algo ou de alguém. Então, quando eu passo pelo crisol, eu estou passando por uma circunstância, estou passando por um lugar apropriado para evidenciar as melhores qualidades que há em mim. Então José vai passar pelo crisol e a mulher de Potifar vai ser esse crisol na vida de José. Suas tentativas frustradas de deitar-se com José só irá provar o quanto José era temente a Deus, e esse temor é resultado de alguém que tem uma vida junto à fonte. Ele tem temor a Deus, ele tem uma vida junto à fonte, ele tem sonhos proféticos, ele tem uma chamada de vida. José tinha tudo para fazer a coisa errada, pois estavam sós na casa. O ambiente era favorável ao pecado, mas ele era espiritual ao ponto de sair na rota da fuga, pois não é possível vencer o pecado da carne, principalmente sexual, o enfrentando e sim fugindo. Por isso que mais tarde Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, verso 22 da segunda carta, e ele já abre a fala dizendo: foge das paixões da mocidade. Então aqui você encontra um José espiritual lá na casa de Potifar. O cara é um mordomo de alta confiança. Tudo que estava naquela casa estava na mão dele. Se ele não tivesse caráter, não poderia ser esse mordomo. Se ele não fosse um crente verdadeiro, espiritual, de caráter transformado. O cara está sozinho em casa com a mulher de Potifar.
Você não pode pensar numa mulher feia, porque as mulheres do Egito não eram mulheres feias. Então você tem uma situação assim bem desconfortante para um jovem José, que está na flor da idade, 17 anos acima, né? Então precisamos pensar um pouco sobre esta questão. Mas ele se manteve e se mostrou espiritual ao ponto de não aceitar as propostas da mulher de Potifar. E isso lhe resultou, é claro, calúnia, a difamação por coisas que não cometeu. Suas vestes foram arrancadas, ficaram nas mãos da mulher. Foi a prova de um crime que não cometeu. Ele perdeu a túnica, mas não perdeu o caráter. Ele sai da casa de Potifar para a casa do cárcere. Mas Deus estava com ele. Que coisa tremenda. Em segundo lugar, espiritualidade na casa do cárcere. Vamos ler o texto? Isso está em Gênesis 39, verso 20 e 21. Diz assim: E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. Isso é maravilhoso. O Deus que estava com ele na casa de Potifar é o mesmo Deus que está com ele na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro morto, ou seja, do chefe dos carcereiros. A mulher de Potifar ficou com a túnica de José, mas não ficou com a sua espiritualidade. Ela o caluniou e isso contribuiu para que ele fosse conduzido à casa do cárcere. Todavia, o Senhor era com José. Poderíamos pensar como José assimilou tudo o que estava acontecendo com ele, né? Aos 17 anos ele é vendido pelos seus irmãos. No mercado escravo ele é vendido a Potifar. Na casa de Potifar ele é caluniado pela mulher do seu senhor. Agora ele está na casa do cárcere. Estaria José em profunda amargura? Estaria chorando pelos cantos da vida? Bom, de acordo com a narrativa bíblica, José continuava o mesmo crente e com o mesmo nível de espiritualidade. Isso é tremendo. Foi José que percebeu que o semblante triste do copeiro, aliás, foi José que percebeu o semblante triste, né, do copeiro e do padeiro, que estavam presos com ele no cárcere. Gênesis 41, verso 6. A sensibilidade de José era fora de sério. Ele que consegue olhar para o padeiro, para o copeiro e perceber que os caras não estão legal. Ele chegou a olhar para eles: vocês estão perturbados, o que está acontecendo? Mas era o José que era para estar chorando pelas circunstâncias da vida, mas ele se mostra maduro. Alguém assim, preparado por Deus, uma espiritualidade fora do comum. Ele conseguiu discernir a perturbação do copeiro e do padeiro sobre os sonhos que eles tiveram. José ouviu de cada um deles o relato dos seus sonhos. Ele atribuiu a Deus o poder de dar a interpretação dos sonhos, porque quando eles deram o relato, o José falou assim: não pertence a Deus as interpretações? Quer dizer, ele atribuiu a Deus. Isso revela a espiritualidade dele. Ele atribuiu a Deus o poder de dar a interpretação dos sonhos. José é usado por Deus para dar ao copeiro e ao padeiro a devida interpretação dos sonhos. E da maneira como interpretou os sonhos, eles aconteceram. Gênesis 40, verso 8.
Gênesis 40, 21, Gênesis 40, 22. Quem precisava ouvir uma mensagem de Deus em resposta à situação que estava enfrentando era José. Mas ele era tão espiritual que a sua necessidade ficou para depois e se permitiu ser usado por Deus, mesmo estando na casa do cárcere. Mais uma vez ele prova que não é o ambiente que nos condiciona. Não é o lugar que nos condiciona. Não é o lugar que diz se nós vamos ser usados ou não. Qualquer lugar será um lugar para dar testemunho da grandeza de Deus, quando Deus é a nossa fonte. Quando a nossa vida é espiritual, nós somos espiritual em qualquer lugar. Na casa do Potifar ou na casa do cárcere. Glória a Deus por isso. No contexto do texto, página 3, Faraó teve 2 sonhos, tá? Porque na verdade nós estamos indo para o terceiro lugar, que é encerrada a página 2 para a página 3. Então, encerrando a página 2, em terceiro lugar, espiritualidade na casa de Faraó. Vamos ler o texto. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Gênesis 41, 16. José era realmente fora de série. No contexto do texto, Faraó teve 2 sonhos. Ele contou os sonhos aos seus sábios e adivinhadores, mas sem sucesso, pois eles não interpretaram os sonhos. O copeiro lembrou de José na casa do cárcere e notificou a Faraó. Quando José se apresentou a Faraó, a sua espiritualidade estava tão aguçada que Faraó lhe perguntou se ele interpretava sonhos. Ele respondeu: isso não está em mim. Eita! A humildade é resultado da espiritualidade. Os carnais não são assim. Eles gostam de aparecer. Quando fazemos a publicidade de nós mesmos, revelamos o quanto nós estamos na carne, distante da realidade de uma vida consagrada a Deus. José era espiritual ao ponto de verbalizar o nome do Senhor diante de Faraó. Se você ler Gênesis 41, 16, José fala de Deus a Faraó. 41, 25, José fala de Deus a Faraó. 41, 28, José fala de Deus a Faraó. 41, 32, José fala de Deus a Faraó. O cara evangelizou. O cara pregou para o Faraó do Egito, meu. Dá para você entender isso? A espiritualidade de José? No contexto da época, o Egito era tomado por divindades pagãs. O próprio Faraó do Egito era considerado um deus. Seria uma loucura mencionar o nome de outro deus em um contexto como esse. Mas José era um ramo frutífero junto à fonte. Gênesis 49, 22. José conseguiu fazer o Faraó do Egito confessar a existência do Senhor Deus por 2 vezes. Leia na sua Bíblia, você vai ver, 41, 38, 41, 39, José consegue fazer o Faraó verbalizar, confessar com a própria boca que Deus existe e que Deus é na vida de José. Sua vida espiritual não se abalou, apesar das crises que ele estava enfrentando. Foram 13 anos de duras provações. Aos 30 anos ele será honrado, mas só ele sabe o processo que passou para chegar ao governo do Egito, no capítulo 41, verso 40 a 46. José demonstrou a sua espiritualidade na casa de Potifar, na casa do cárcere e na casa de Faraó. E quanto a nós? Temos demonstrado a nossa espiritualidade diante da igreja, da família e da sociedade? Nossos amigos e vizinhos podem dar testemunho da nossa espiritualidade? Ou as lutas dessa vida nos têm afligido tanto que as nossas lâmpadas já se apagaram? José é uma prova cabal de que é possível ser um cristão autêntico mesmo em meio às crises
que nós enfrentamos. Ele nos ensina pela terceira vez que não é o ambiente que nos condiciona, mas sim quem está conosco no ambiente. Deus estava com José na casa de Potifar, na casa do cárcere e na casa do faraó. Oh glória! Essa é a nossa aula de hoje, aula 49. Nos vemos na próxima aula, a aula de número 50, onde encerraremos a nossa classe. Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser e assim permitir.